E aí, amigos do canal Em Família, tudo bem? Nós estamos felizes de mais uma vez termos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus junto com você. Nós podemos estudá-la através do guia da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo, você que se junta a nós para o estudo da lição 4, Um Deus apaixonado e compassivo. Nós damos sequência a esse tema desse novo trimestre, né? Que vai falar sobre o amor e a justiça de Deus. Então, um Deus apaixonado e compassivo é o tema da lição número 4. E nós convidamos a você, como sempre, a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, verificar a sua inscrição e as notificações também, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse material. Se você achar relevante, compartilhe esse material com seus amigos, membros da sua igreja, familiares, para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo estudo da Palavra de Deus. Nós também convidamos você a participar ativamente desse estudo através dos comentários. Você pode deixar aí suas sugestões, suas percepções sobre o tema no campo dos comentários. Nós damos início ao estudo da lição 4 com o verso para memorizar, que se encontra em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Diz assim a leitura: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Promessa maravilhosa de amor e de compaixão do nosso Deus, né? Nós também costumamos aqui analisar a figurinha, a ilustração, que sempre traz aqui uma percepção criativa sobre o tema que nós estudamos, né? Na figurinha nós vemos um coração ardendo em chamas e ele está ferido, né, Ale? Sangrando aqui, talvez com a decepção dessa aliança quebrada. Nós vemos um outro coração se afastando para a escuridão. Essa ilustração vai servir aqui para nós podermos visualizar um pouco o tema que vem nesta lição número 4. Antes de nós seguirmos, nós convidamos a você a se juntar a nós em uma oração, para que nós possamos pedir a presença do Espírito Santo. Oremos. Santo Deus, Pai amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo da Tua Palavra. E pedimos, Senhor, a presença do Santo Espírito para nos dar entendimento, para abrir nossas mentes e nossos corações, para que nós possamos viver as verdades aprendidas aqui. Nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então o nosso estudo dessa semana, nós começamos aqui no sábado, né? E como o Júnior já fez essa pequena introdução aí, vai falar sobre um Deus apaixonado e compassivo. Vai falar das emoções de Deus, né? Vai ser um tema bastante presente no nosso estudo essa semana. Aqui o autor começa mostrando para nós a relação da emoção com a razão, né? Ele vai falar aqui que muitas vezes as pessoas emocionais, né, são vistas como irracionais, né? Muitas vezes a emoção e a razão não podem andar juntos. E ele vai colocar isso aqui para nós. Inclusive na filosofia grega, ele diz aqui, né, se idealizava um indivíduo racional, né? Ou seja, aquele que conseguia conter suas emoções era visto como alguém racional, né? Era o ideal a se atingir. Mas não é bem assim, né? Ele diz que realmente as emoções descontroladas, elas podem causar problemas. Mas na Bíblia nós encontramos algo um pouco diferente, né? Ele vai dizer que Deus nos criou como seres capacitados a sentir emoções, né? E o próprio Deus, muitas vezes na Bíblia, é retratado como um Deus que sente emoções, né? Emoções profundas, aliás. E nós vamos ver isso durante a semana, no nosso estudo, né? Ele complementa aqui: o Deus da Bíblia é perfeitamente bom e possui sabedoria perfeita.
Ou seja, ao mesmo tempo em que ele é racional, é um ser sábio, né? Ele consegue, ele sente também profundas emoções, sente amor por cada um de nós, como nós já estudamos, né? No início desse trimestre. E ele vai complementar aqui que essa semana nós vamos estudar sobre esse amor profundo de Deus, né? Mas ele deixa aqui para nós também uma ressalva. Ele diz assim: contudo, é importante ressaltar que o amor de Deus, seja ele emocional ou não, ele não deve ser considerado idêntico às emoções que nós, como seres humanos, sentimos. Então, há uma diferença aí que nós vamos identificar também, né? E esse é o assunto dessa semana, nosso estudo. Legal, e nós vamos começar a identificar, vamos começar a entender, aprofundar o nosso entendimento aqui a partir do estudo de domingo, né? Maior do que o amor de mãe. Olha só, nós temos aqui uma sequência de estudos durante essa semana que vão aprofundando esse tema. E aqui, maior do que o amor de mãe, no estudo de domingo, começa dizendo que essa é uma imagem, o amor de mãe, do relacionamento entre pais e filhos, frequentemente usada nas Escrituras. E a pergunta número 1 traz algumas referências aqui que vão nos transmitir essa imagem, né? Vão falar sobre a natureza e a profundidade da compaixão de Deus. Nós separamos para lermos juntos aqui no canal o texto do Salmo 103, versículo 13. É a primeira referência bíblica aí. Ale, você consegue ler com a gente? Vamos ler então, Salmo 103, versículo 13. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Muito legal, né? Então, essa figura de linguagem usada aí nessa referência bíblica também. A lição ela vai seguir nos mostrando exatamente isso, né? Que Deus muitas vezes ele é retratado como esse pai, né? Esse pai que cuida, que ama, né? Que disciplina, que ensina. E aqui o autor vai nos trazer essa compreensão. Ele vai trazer também o texto de Isaías 49:15, né? Que inclusive é o verso bíblico, né? O texto para memorizar dessa semana. E ele vai dizer que os termos que aparecem ali como compaixão ou misericórdia, eles descrevem o amor generoso e compassivo de Deus, né? Então, inclusive, ele vai dizer que essa compaixão de Deus pode ser comparado ao amor profundo materno, né? Que é um amor que nós, seres humanos, entendemos, né? Que seja um amor mais profundo que exista entre nós, né? E aqui o autor da lição ele vai trazer essa compreensão, né? Que muitas vezes na Bíblia Deus usa esse comparativo para mostrar o seu profundo amor por cada um de nós. Essa parte do estudo, ela se dedica a esse entendimento, né, que a palavra hebraica, traduzida, né, Ale, como compaixão, misericórdia, tem a sua raiz em uma outra palavra que é traduzida como útero. Então, Útero. dá essa ligação íntima, né, uterina, como nós costumamos dizer, de um amor de mãe, aquele amor íntimo mesmo. E para fechar esse estudo, ele se dedica a estudar algumas expressões que aparecem na Bíblia, para falar sobre essa aliança de Deus com o seu povo. Meu filho querido, filho das minhas delícias, né, que estão registradas ali também no verso de Jeremias 31:20, quando ele diz: o meu coração se comove por ele e dele certamente me compadecerei. Falando dessa compaixão profunda de Deus, certo? Vai dizer que me compadecerei refere-se à compaixão divina. Meu coração se comove, minhas entranhas rugem. Então, são expressões que denotam essa íntima relação. A lição ainda vai dizer aqui que essa linguagem está enraizada profundamente nas entranhas da emoção divina. Então, nós temos a compreensão no finalzinho desse estudo de domingo que Deus é um Deus de sentimento, de emoção forte e profunda por seus filhinhos.
Legal. Vamos avançar então para segunda-feira? Vamos. Segunda-feira traz o título Amor Angustiante, né? E aqui nós vamos compreender um pouquinho, inclusive, sobre a figurinha, né? Que nós falamos lá no início de sábado, vai retratar um pouquinho também sobre essa questão. Aqui o autor ele começa nos mostrando sobre o texto de Oséias, né? Oséias ali, quando Deus se apresenta a ele e diz para ele se casar com uma prostituta e ter filhos com ela, né? E esse texto é um pouco intrigante, né? Mas nós vamos compreender mais para frente que ali estava se tratando dessa angústia, desse amor angustiante de Deus pelos seus filhos, né? Uma metáfora viva, né? Uma figura viva. Viva. E ele complementa aqui que mais para frente, no capítulo 11 de Oséias, ali também é retratado o relacionamento de Deus com seu povo, utilizando a metáfora do pai com o filho, né? Como nós já citamos aqui também. Então, a pergunta número 2 vai nos trazer esse texto de Oséias, né, capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, nós vamos ver ali várias referências, né, desse relacionamento pai e filho, né, retratando ali o relacionamento de Deus conosco. É muito importante essa leitura para a gente compreender esse tema que vai avançando aqui. E a lição fala sobre isso, né? Que o amor de Deus por seu povo, ele é comparado ao afetuoso cuidado de um pai por seu filho. E são trabalhadas imagens poderosas, como um pai ensinando seu filho a andar, os cuidados, né? Carregar o filho nos braços, curar, promover o sustento, certo? E aqui tem as referências bíblicas, né, que denotam essas imagens, né, um pai carregando o próprio filho. Em contraste com isso, a lição vai trazer para nós a atitude de um povo infiel, né? Em contraste com a fidelidade inabalável de Deus, o seu povo mostrou-se repetidamente infiel. Então, nós temos aqui relatos, né, nas Escrituras de vezes em que, de situações, circunstâncias em que o povo se mostrou quebrando a aliança com Deus. E isso trouxe, muitas vezes, juízo sobre eles mesmos. Inclusive, esse é o tema do estudo de segunda, né? Essa angústia de Deus, né? Enquanto ele ama profundamente, ele vê várias vezes o seu povo sendo infiel, não correspondendo a esse amor, né? E daí vem essa angústia de Deus, né? A lição ela vai fechar aqui na segunda-feira falando exatamente sobre essa intensidade, né? Essa angústia de Deus, né? Como nós já falamos aí. Inclusive nós destacamos aqui o verso 8, né, de Oséias capítulo 11 para ler aqui com a nossa audiência, com vocês, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão. Pode ler para a gente? Vamos ler juntos. Oséias, capítulo 11, o versículo 8 diz assim: Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Olha aí, né? Então esse texto ele é bastante significativo, né? Porque ele mostra exatamente essas emoções de Deus, né? E aí nós vemos uma imagem do coração se contorcendo, né? Da compaixão despertada. O autor vai trabalhar essa imagem aqui, a imagem da compaixão despertada. Inclusive, em relação a isso, ele traz um exemplo bem legal aqui para a gente, que está lá em 1 Reis, né? Que é quando duas mães, supostas mães, né? Uma era verdadeira, outra não era, né? Se apresenta ao rei Salomão dizendo que o filho era dela, né? Que o bebê recém-nascido ali era dela. E como o rei não sabia quem estava falando a verdade, ele mandou dividir a criança ao meio.
né? E ali é mostrada no relato que a mãe verdadeira prontamente, né, abre mão, né, do seu filho para deixar, para que não acontecesse aquilo com ele, ela entrega o seu filho a outra mãe, né? Então ali é demonstrado o amor mais profundo da mãe em relação ao seu filho. É esse mesmo tipo de amor que Deus sente, né? Que Deus sente por cada um dos seus filhos. Muito legal, né? Então nós vamos avançando na compreensão desses sentimentos sublimes, né? Profundos de Deus. E nós seguimos para terça-feira com a compaixão de Jesus, certo? Então, para entender, para continuar entendendo esse tema, nós vamos agora trabalhar a compaixão de Jesus no estudo de terça-feira. E o autor diz que no Novo Testamento, esse mesmo tipo de imagem é encontrada, que é utilizado lá no Antigo Testamento, para representar a compaixão de Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Nós temos aqui o texto de 2 Coríntios, em que ele se refere ao Senhor como um Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, utilizando essa figura também, certo? Em Efésios, ele diz que Deus é rico em misericórdia, certo? E nós vamos ver também nas parábolas. Cristo frequentemente usava expressões se referindo a Deus como um pai, certo? Nós vemos vários exemplos, a parábola do filho pródigo, por exemplo, né? E vai dizer que são emoções, são expressões de emoção profunda e comovente para descrever a compaixão de um pai, certo? E um outro exemplo, uma outra demonstração dessa compaixão, do amor divino, está registrado nos evangelhos, nos Atos de Jesus. Jesus, por muitas vezes, demonstra grande compaixão pelo seu povo, pelos filhinhos doentes que vinham até ele com suas necessidades em momentos de aflição. Inclusive, a pergunta número 3, né, vai trazer para nós várias referências bíblicas demonstrando essas atitudes de Jesus, né, em relação às pessoas. E aí nós vemos várias ocasiões em que Cristo ele era comovido, né, ele se movia em compaixão diante das demandas, né, das aflições, das necessidades das pessoas. E ele não apenas se compadecia, né, mas ele atendia às necessidades, né? Ele ia ao encontro e fazia, né? Era um amor que agia, um amor em ação, né? A lição ela vai dar destaque para essa parte das atitudes de Jesus. E isso era a demonstração do amor de Deus, né? Do amor de Deus ali na pessoa de Jesus Cristo. Sim, era um amor expresso na prática, né? Uma compaixão expressa em ações. E é muito importante, nós deixamos aqui a ressalva de acompanharmos essas perguntas, porque elas vão direcionando o nosso estudo, vão dando referências bíblicas. Por exemplo, a referência de Mateus fala dessa comoção de Jesus diante das multidões que vinham até ele. Nós temos outros exemplos aqui em Marcos, a cura de um leproso, Jesus se compadece. Em Lucas, a ressurreição do filho da viúva, né? E a lição trabalha no finalzinho desse estudo aqui, também, Jesus se lamentando por seu povo. Inclusive, é um texto bem conhecido, é um texto que nos comove muito quando Jesus lamenta sobre Jerusalém, né? Ele olha para Jerusalém, vê aquela cidade que está rejeitando o Filho de Deus, a salvação enviada, e ele lamenta sobre ela. E aqui vai dizer que, vai trazer inclusive o texto de Mateus 23, 37, como eu disse, um texto bem conhecido, quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Que figura poderosa, né? E a lição termina aqui, esse estudo de terça-feira, com essa figura, né? Quando nós vemos aqui o lamento emocionado de Cristo, nós chegamos a imaginar até as suas lágrimas, sua emoção profunda, né? E essa imagem que é usada de uma ave cuidando de seus filhotes, nós vamos ver que os estudiosos, eles
destacam que ela era usada ali naquela região, no Oriente Próximo, antigo, para se tratar de divindades, né? Nós vamos ver também em Deuteronômio 32:11 aparecendo essa mesma figura de uma águia, né? Uma ave que voa, pairando sobre os seus filhotes, levando proteção. Então, esse é o sentimento de Deus, um Deus que deseja cuidar, deseja prover. Para isso, ele precisa de uma resposta positiva, uma resposta de aceitação. Muito bem, muito legal. Podemos avançar então para quarta-feira, né? Vamos ter Certo. aqui o título Um Deus Ciumento? É uma pergunta. Né? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse sentimento de Deus, né? E aqui o autor começa nos mostrando que o Senhor é chamado não apenas de Deus compassivo, como nós já vimos, né? Mas também é um Deus zeloso, ou mais literalmente, traduzindo, né, esse termo, um Deus ciumento. Em algumas traduções aparece esse termo, né? E aí nós vamos entender um pouquinho mais como que é esse sentimento de Deus, né? Inclusive ele traz aqui um texto, acho que é de Juízes, né? Acho que é de Juízes. O Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso, né? Então vamos entender mais aí o que significa esse zelo de Deus, né? O ciúme de Deus. A pergunta número 4, ela vai fazer esse questionamento, né? Um questionamento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo retrata ali algumas características do amor, né? Como deve ser o amor ideal, né? O amor que, entre outras qualidades, ele diz que o amor não arde em ciúme, né? Então, como que nós entendemos isso? Se o amor não arde em ciúme, como que Deus, né, vai ser um Deus ciumento? E agora, né? E Como agora, né? solucionar essa aparente controvérsia? Exatamente. A lição ela vai nos esclarecer esse ciúme de Deus a partir de agora. Exatamente. Na sequência do nosso estudo, como o Alexandre falou, é esclarecido. O ciúme de Deus é mal interpretado. Então, nós não podemos entender esses textos à luz do que nós entendemos como o sentimento humano de ciúmes. Né? Muitas vezes não, sempre tem uma conotação negativa quando é usado esse termo ciúmes para nossas relações humanas. Então, um marido ou uma esposa ciumenta normalmente é considerado uma pessoa possessiva, tóxica, né? Que está sempre Egoísta. investigando, egoísta, ligado ao egoísmo, exatamente. Então, vai dizer aqui que na Bíblia o ciúme divino não é associado a algo negativo. O ciúme divino é zelo justo de um marido amoroso que busca fidelidade. Então, ele é motivado por essa infidelidade em uma aliança e de um Deus que busca essa fidelidade para conceder bênçãos ao seu povo. Inclusive, eu acho interessante, um dos textos bíblicos, ali da pergunta 4, é 2 Coríntios 11:2, que vai aparecer ali essa expressão de ciúme ou zelo, né? É. Nós podemos ler com a nossa audiência, é a referência de 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 2. Você consegue ler para a gente? Vamos ler. Diz assim: Tenho zelo por vocês como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Legal, né? Então, aqui Paulo está utilizando essa expressão e dizendo que é um zelo que vem de Deus. Em outras versões, pode ser traduzido como ciúmes, né? Nós temos aqui alguns outros textos que são traduzidos assim, certo? E a lição vai dizer para nós que, embora exista um tipo de ciúme contrário ao amor, de acordo com esse texto de 2 Coríntios, existe um ciúme bom, um ciúme justo, que é aquele zeloso, né, como está descrito aí no texto. Paulo se refere ao ciúme que vem de Deus, podendo ser entendido como o amor apaixonado de Deus pelo seu povo. Assim como um esposo, um marido procura, né,
busca fidelidade, né, num relacionamento exclusivo com a sua esposa, Paulo ele retrata isso aí nesse verso que nós acabamos de ler, né? Assim Sim, Deus também busca conosco um relacionamento exclusivo, né? E é isso que a lição vai fechar aqui na segunda-feira, né? O Senhor deseja um relacionamento exclusivo com o seu povo, né? Daí que vem o zelo, né? Vem o ciúme, entre aspas, de Deus em relação a nós, né? Ele complementa aqui: o ciúme de Deus não possui nenhuma das conotações negativas do ciúme humano. Nunca se trata de inveja, mas sempre de paixão justa e apropriada de Deus por um relacionamento exclusivo com seu povo e para o bem destes, né? muito legal. Então, o zelo de Deus é por esse relacionamento exclusivo, pela fidelidade, né? Por um amor recíproco que nós devemos ter com Deus. Muito bom. Então, agora que nós temos essa controvérsia esclarecida, né, desse tema intrigante, nós avançamos aqui no nosso estudo para a última parte da lição 4. O estudo de quinta-feira vai trazer o tema compassivo e apaixonado, certo? E ele abre esse estudo dizendo que Deus é compassivo e apaixonado, certo? E que essas emoções divinas, elas são exemplificadas, elas são expressas perfeitamente em Jesus Cristo. Jesus, ele é a suprema revelação do amor e da compaixão de um Deus que se compadece por nós, certo? E ele vai dizer aqui que ele é tocado, ele é sensibilizado pelo sofrimento do seu povo, dos seus filhinhos. E ele está sempre disposto a ouvir, a responder, a atender os clamores dos seus filhinhos. A pergunta número 5 trabalha conosco aqui uma referência bíblica, o texto de 1 Coríntios, e ela nos convida a refletir nesse amor compassivo, certo? Em nossos relacionamentos com os outros. É o texto que o Alexandre já citou aqui no estudo anterior, em que Paulo fala sobre o amor ideal, né? Que o amor não arde em ciúmes, ele é compassivo, ele é bondoso, é paciente, tudo suporta. Então, ela nos convida a refletir em como nós estamos experimentando esse amor de Deus no tratar, nas relações com o nosso semelhante. O nosso estudo vai seguir falando que nós sempre buscamos, né, um relacionamento em que as pessoas agem assim conosco, né? Tenham esse amor por nós, né? Mas ele questiona aqui, mas com que frequência nós nos esforçamos para praticar esse tipo de amor, né? E aí ele vai complementar que, na verdade, por nós mesmos nós não conseguimos essas qualidades, né? Essas qualidades do amor ali descrita em 1 Coríntios. Ele diz: só podemos vivenciar esse amor como fruto do Espírito Santo. Né? E aqui a lição ela vai nos trazer essa compreensão. Nós precisamos, né, da atuação do Espírito Santo na nossa vida para pôr esse amor em prática nas nossas relações e para com Deus, para com o nosso irmão. Né? Nós trouxemos aqui, nós gostaríamos de ler com vocês Romanos, capítulo 5, verso 5. É um texto que esclarece bem essa questão da atuação do Espírito Santo em relação a esse amor. Tu pode ler para a Vamos ler, gente? Vamos vamos ler. ler juntos. Olha só, o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Que texto bonito, diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Legal, né? O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Muito bom. E avançando aqui nessa última parte do nosso estudo, nós temos aqui um guia, né? Um manual, né? A lição diz aqui que nós devemos nos perguntar, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, como nós podemos responder a esse amor na prática. E a lição deixa aqui 3 passos, né? Primeiro,
A única resposta adequada é adorar o Deus que é amor. Então nós precisamos ter fidelidade em adoração a um único Deus, que é o Deus do verdadeiro amor. Certo? Em segundo lugar, devemos responder ao amor de Deus expressando compaixão e amor pelo nosso semelhante. De que maneira? De forma ativa. Então, procurar expressar esse amor na prática, né? Estarmos atentos às necessidades do nosso irmão, do nosso semelhante, e não apenas de maneira espiritual, mas de maneira prática, né? Deixar que o amor de Deus atue de maneira prática. Por fim, nós devemos reconhecer, o terceiro passo, reconhecer que não temos o poder de transformar o nosso coração. As nossas imperfeições, né? As nossas fraquezas, as nossas deficiências, nós não temos poder de transformá-las sozinhos. Nós precisamos de Deus. Somente Deus pode fazer isso. Legal, né? O estudo da quinta-feira vai fechar aqui dizendo que nós devemos, então, diante dessa realidade, né, pedir a Deus um novo coração, né, que Ele transforme o nosso coração. Inclusive, ele traz aqui um texto bastante bonito, né, de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 12 e 13, e que é uma oração, na verdade, né, e que deve ser Ele vai, orada. ele vai trazendo expressões desse texto que formam uma oração muito bonita, né? Deve ser o nosso desejo, a nossa oração também, né? Podemos ler aqui, diz assim: E o Senhor faça com que cresça o amor de uns para com os outros e para com todos, né? A fim de que o nosso coração seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, né? Amém. Amém, né? Que essa seja a nossa realidade, está sendo, né? Eu creio que está sendo, que nós possamos a cada dia, com o estudo da palavra, com a atuação do Espírito Santo na nossa vida, ter o nosso coração transformado, né? E esse foi o estudo da nossa lição número 4 dessa semana. Esperamos que você tenha gostado, tenha compreendido esse assunto, um assunto maravilhoso, né? E nós te convidamos a curtir esse vídeo, esse material. Se você gostou, se isso trouxe benefício para o seu crescimento aí, te ajudou na sua comunhão diária, não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva também no nosso canal e nós estaremos aqui esperando vocês na próxima semana para o estudo da lição número 5. Até lá, um grande abraço e Deus os abençoe.